primeira vez que percebi que algo estava errado foi num dia comum, voltando do trabalho. O ônibus estava quase vazio. Apenas o motorista, um senhor cochilando no fundo e uma mulher olhando para o celular. A noite já havia caído e eu olhava pela janela, observando a escuridão passar depressa. Foi então que, no reflexo do vidro, vi algo estranho. Uma figura estava sentada a algumas fileiras atrás de mim. Não lembro de ter ouvido ninguém entrando. Mas o pior era como ele parecia. Não tinha rosto. Apenas um vazio escuro, como se a luz não conseguisse tocá-lo. Meu coração acelerou e meu corpo travou. Tentei disfarçar e virar a cabeça devagar, olhando diretamente para trás. Nada. A fileira estava vazia. Engoli seco e voltei a encarar o reflexo na janela. Ele não estava mais lá. Eu ri de nervoso. Devo estar cansado, pensei. Mas aquela sensação ruim ficou grudada em mim pelo resto da noite. A perseguição começa. A partir daquele dia, começou a acontecer cada vez mais. Primeiro foram pequenas sombras no canto da visão. No trabalho, em casa, na rua. Sempre na minha periferia, como se algo estivesse ali, mas desaparecendo assim que eu tentava focar. Depois vieram os reflexos. No vidro dos ônibus, no espelho do banheiro, até na tela do celular quando o brilho estava baixo. A figura aparecia, imóvel, como se me observasse. Mas quando eu virava, nada. Então, as coisas pioraram. Certa noite, acordei sem motivo, o quarto mergulhado na escuridão. Foi quando percebi. Algo estava parado ao lado da minha cama. Não era uma sombra na parede. Não era um móvel criando um formato estranho. Era ele. Eu não conseguia vê-lo diretamente, mas sabia que estava ali. A presença era pesada, sufocante. Meu corpo inteiro ficou paralisado e minha respiração ficou rasa, como se qualquer som chamasse a atenção daquela coisa. Fechei os olhos, torcendo para ser um pesadelo. Segundos depois, ouvi um farfalhar no escuro, como se algo tivesse se movido lentamente pelo quarto. Apertei os olhos com mais força. Então, senti a cama afundar. Um peso frio pressionou o colchão ao meu lado, como se alguém tivesse se sentado ali. Meu peito queimou de terror, e uma vontade absurda de gritar ficou presa na minha garganta. De repente, um arrepio percorreu minha nuca. Ele estava mais perto. O calor da minha respiração batia contra algo. Algo parado bem na frente do meu rosto. Eu não sei como tive coragem, mas abri os olhos. Não havia nada. Mas o cobertor ainda estava amassado onde ele havia se sentado. A voz no escuro. Depois daquela noite, não consegui mais dormir direito. Ele estava sempre lá, à espreita. Passei a evitar espelhos. Evitava olhar pela janela à noite. Até tampei as câmeras do meu celular e laptop, com medo de ver algo no reflexo. Mas isso não adiantou, porque agora ele sussurrava. No começo, era um ruído fraco, como estática distante. Depois, começou a se transformar em palavras. Palavras que eu não entendia, mas que soavam erradas, quebradas, como se fossem faladas debaixo d'água. Então, ele começou a se mover. Não apenas no canto do olho. Agora, eu o via deslizar pelos corredores de casa, quando as luzes estavam apagadas. Via sua sombra crescer nas paredes, como se estendesse até mim. Uma noite, enquanto lavava o rosto no banheiro, senti um cheiro estranho. Ferro. Sangue. Levantei o olhar e encarei meu reflexo. E então eu vi. Ele estava dentro do espelho, parado atrás de mim. Dessa vez, ele não desapareceu quando olhei diretamente. Dessa vez, ele se moveu. Um dedo longo e esquelético tocou meu ombro refletido. Na mesma hora, senti algo real e frio tocar meu ombro de verdade. Eu gritei, me virando com tanta força que caí para trás. O espelho ainda mostrava a figura, mas no banheiro real
Não havia nada. Corri para fora dali e passei o resto da noite com todas as luzes acesas, sentado no chão, tremendo. Mas eu sabia que não adiantava. Ele estava se aproximando. O último olhar. Na última noite, soube que ele finalmente conseguiu o que queria. Eu já não dormia mais, mal comia, evitava até sair de casa. Mas isso não impediu nada. Acordei às 3 horas da manhã, com um frio absurdo na espinha. Meu corpo todo estava travado, mas não por paralisia do sono. Era terror puro, porque eu sabia que ele estava ali. Não mais no canto do olho, não mais nos reflexos. Dessa vez, ele estava diante de mim. Meu quarto estava escuro, mas eu sentia sua presença, pesada, sufocante, real. E então, sem querer, eu pisquei. E ele se moveu, rápido, muito rápido. De um segundo para o outro, estava a centímetros do meu rosto. Eu vi sua pele negra como um buraco sem fim. Vi seu rosto sem traços, sem expressão, apenas um vazio. Mas o pior foram os olhos, porque pela primeira vez ele tinha olhos. Eram os meus. Eu gritei e tudo ficou escuro. O que sobrou de mim? Eu acordei no hospital. Minha família disse que me encontraram desmaiado em casa, murmurando coisas sem sentido, que parecia que eu não dormia há dias, que eu estava pálido como um cadáver. Mas o que mais me assusta é que agora, sempre que passo por um espelho, vejo algo estranho no reflexo. Por um instante, meus olhos não parecem meus. Eles parecem vazios. E às vezes, eu vejo algo se mexendo no fundo da minha pupila. Ele ainda está lá. Ele nunca foi embora.